Estamos aqui na Bradesco Esportes FM falando com um brasileiro que é preparador físico da equipe do Newcastle, Alessandro, que tem uma história para contar, né? Está na Inglaterra, é preparador físico do Newcastle, uma das grandes equipes do futebol inglês. Alessandro, queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM e queria que primeiro você contasse pra gente como é que um brasileiro foi parar no Newcastle para fazer preparação física. Um bom dia para você também. Muito obrigado pelo convite. Eu já trabalho na Europa há 14 anos, então não foi por um acaso que eu consegui uma posição aqui no Newcastle. Nos últimos 7 anos eu tenho trabalhado com um treinador inglês, o Steve McLaren, e ele assumiu a equipe esse verão e me convidou para trabalhar novamente com ele. Então, o resultado da nossa parceria tem sido bom nos últimos anos, então eu resolvi continuar e acompanhar ele. Agora, como é que você conheceu esse técnico inglês? Como é que foi o contato de vocês? Ele que procurou você, você que procurou ele? Como é que funcionou esse primeiro contato entre vocês? Então, o primeiro clube onde a gente trabalhou foi na Holanda, em 2009. Nós trabalhamos junto no clube FC Twente, quando ele tinha acabado de sair da seleção inglesa, onde ele era o treinador, e assumiu o clube holandês. No clube a gente trabalhou 2 anos, nesses 2 anos tivemos bastante sucesso, classificamos 2 vezes para a Champions League, como campeão holandês, chegamos na final da Copa da Holanda, e resultou numa parceria, e desde 2009 até hoje a gente trabalha junto. Agora, é uma parceria de sucesso que vem de várias equipes, mas como é especificamente trabalhar no Newcastle, né? Você como brasileiro não tem nenhum brasileiro para conversar no elenco, mas tem muitos jogadores aí de muita força, bastante atletas que vêm da França para trabalhar. É diferente trabalhar com esse tipo de jogador? Quanto mais alto o nível, mais alto é o profissionalismo dos jogadores. Eu tendo trabalhado em vários países, em várias ligas, mesmo aqui na Inglaterra eu trabalhei na 2ª divisão, trabalhei na Alemanha, no Wolfsburg, na Bundesliga. Então, quanto mais alto o nível, mais fácil é o trabalho, porque os jogadores são mais profissionais, se cuidam mais, eles sabem da necessidade de trabalhar. Eu acho também que a ambição do jogador é maior, sempre quer alcançar uma liga maior, um clube melhor, mesmo dentro da Premier League. Então, eles só facilitam o meu trabalho. Dentro aqui do Newcastle, eu tenho um grupo com vários jogadores de seleções, francesa, holandesa, Sérvia, são jogadores de seleções de nível e não vou dizer que estão no top deles, mas estão próximo do top. Então é só talvez que seja 5, 10% de melhora neles, que a gente já chega com a pedra lapidada quase. E é mais fácil ou mais difícil trabalhar no campeonato inglês? Porque a gente vê os jogos são muito intensos. Talvez seja o campeonato que tenha as partidas mais intensas. Você trabalhou na 2ª divisão também, se eu não me engano foi até no Derby County. Na 2ª divisão o campeonato também é intenso. Na primeira é mais intenso ainda. Eu queria que você falasse sobre isso pra gente. Como é que faz para um preparador físico trabalhar em tamanha intensidade, né? Preparar o atleta para tamanha intensidade que temos no campeonato inglês, que é muito disputado e tem jogos um em cima do outro, né? O trabalho é focado, como você disse, na alta intensidade. Geralmente os treinos nossos não passam de 1 hora ou 75 minutos, mas são de alta intensidade.
todos os trabalhos que são desenvolvidos, a gente pede 100% de execução, mesmo que seja no aquecimento, ou num trabalho de passe, ou de posicionamento a alta intensidade. Porque se você trabalha numa baixa intensidade, chega na hora do jogo, você também joga numa baixa intensidade. Você dá um passe fraco, no jogo você dá um passe fraco também. Então, trabalhar a especificidade e a intensidade do jogo. Aqui, nós temos o uso de GPS, monitoramento online durante o treino, então a gente sabe se a gente está trabalhando na intensidade do jogo ou não. Se está abaixo, a gente procura aumentar a intensidade, tanto com redução de áreas, ou com o coach mesmo, o treinador, incentivando ou aumentando a intensidade dos exercícios, ou colocando outras regras para manter a intensidade de treinamento. Agora, Alessandro Schweinmacher, né, preparador físico da equipe do Newcastle. A gente vê os atletas, principalmente no campeonato inglês, normalmente tem grupos muito fortes e acontece um revezamento. E aqui no Brasil se cria muita utopia de que o técnico tem que decidir a equipe. Aí fora, como é que funciona com relação ao campeonato inglês? Normalmente o reserva tem tanto nível quanto o titular. O preparador físico ele é importante na escolha de quem vai atuar também, quem está mais preparado para aquela partida especificamente. Você tem essa liberdade com o McLaren para ter esse diálogo? Sim, sim. Dentro da comissão técnica, eu sou a pessoa que mais tempo está trabalhando com o Steve McLaren, já há 7 anos. Então eu tenho muita liberdade, eu já sou mais que um preparador físico, eu sou como um assistente, assistente técnico também. A gente faz um monitoramento diário de todos os jogadores, índice de fadiga, um trabalho de prevenção, um teste de força, de flexibilidade. Hoje, por exemplo, a gente fez uma bateria de testes com os jogadores antes do treino, para saber quem está apto a treinar ou não, porque amanhã a gente tem um jogo pela Copa da Inglaterra, a segunda rodada, contra o Northampton. Como a gente jogou no último sábado contra o Manchester United, fora de casa, e hoje é o segundo dia do jogo, o pós-jogo, que é o dia que os jogadores estão mais cansados. Então eu sempre faço uma bateria de testes para saber se os jogadores voltaram aos níveis de flexibilidade, força, mobilidade e potência do jogador do nível normal ou não, se não estão abaixo de 85%. Se estão abaixo de 85%, a gente retira do jogo, retira do treino e, consequentemente, do jogo que vai ser amanhã. Aqui, principalmente na Championship, que tem muito mais jogos que na Premier League, mas a gente sempre tem para cada posição, a gente tem dois jogadores no mesmo nível. Então tem muito de a rotação de jogadores, né? Por exemplo, amanhã, dos 11 que jogaram sábado contra o Manchester United, só 9 vão começar a partida. É interessante esse tipo de dado, né? Porque mostra que o elenco é muito forte, né? No final de semana eu estive cobrindo o Fluminense e todos eles falaram sobre essa questão que é necessário elenco. E aí os times da Premier League, eles têm esse investimento, eles podem formar um elenco muito forte. Agora, um jogo de Copa contra o Northampton, a preparação é igual, o time ele fica igualmente focado, porque o Northampton é terceira divisão ou quarta, se eu não me engano, ou seja, não tem talvez o mesmo nível que vocês. Isso. Não tem o mesmo nível, mas a preparação e a maneira como a gente encara o jogo é a mesma. Os jogadores que não estão jogando semanalmente, eles têm a oportunidade amanhã de mostrar que eles têm condição de jogar na equipe principal. Vários jogadores
que estavam fora da equipe. No último sábado, quando a gente jogou contra o Manchester United, jogaram pela primeira vez. O Ayoze Pérez e o Steve Taylor entraram devido à suspensão do lateral direito nosso e a lesão do nosso ponta direita. Entraram na equipe e complicaram para o treinador, né? Um bom problema, porque os dois foram melhor em campo do time. Então, para sábado, contra o Arsenal, é outro problema para o treinador. E ele vai ter que resolver o problema, mas que tabela também ingrata de vocês aí do Newcastle, hein? Um jogão contra um grande, seguido de logo um jogo contra o grande com uma Copa no meio do caminho. Essa tabela veio um pouquinho para quebrar vocês, hein? Então, a nossa, talvez, quando saiu a tabela, todo mundo disse que a tabela dos horrores pra gente, né? O Newcastle, que ano passado terminou em 15º, a gente começou o campeonato contra o Southampton, depois o segundo jogo foi contra o Swansea, o terceiro Manchester United, o quarto Arsenal, e quando a gente retorna é West Ham e Chelsea. De todos esses times, dos 6 primeiros jogos, todos estavam na top 6 da última temporada. A gente só não enfrenta o Tottenham e o Manchester City. Todos os outros a gente vai enfrentar nas 6 primeiras rodadas, então é só pedreira, mas na Premier League não tem jogo fácil, né? Isso com certeza é verdade. Eu sou um acompanhador de Premier League já há algum tempo, desde que me entendo por gente, realmente uma liga fascinante. E emendar justamente para perguntar sobre isso. Uma liga fascinante, como é que é para você ser um brasileiro e trabalhar justamente nessa liga fascinante, que para muitos é a maior liga de toda a Europa, onde o primeiro e o último mantém um nível muito forte, onde o campeonato tem jogos intensos, tem 4-3, tem 5-3, tem jogos emocionantes, temos times muito fortes e muito intensos. Como é que é para você ter esse privilégio de trabalhar na Premier League? Como você mesmo disse, é um privilégio para mim, né? É o sonho de qualquer um, né? Tanto como jogador, como um profissional da área do futebol. Eu saí cedo do Brasil para trabalhar na Europa. O único clube que eu trabalhei no Brasil foi o Guarani de Campinas, na base. Eu saí para fazer uma pós-graduação e na Holanda consegui um emprego e nunca mais voltei para o Brasil. Infelizmente, eu nunca tive as portas abertas também no Brasil para retornar, mas eu segui carreira aqui e as portas foram se abrindo, meu trabalho foi reconhecido e eu tive a oportunidade de trabalhar posso dizer que nos 3 melhores campeonatos europeus do momento. Na Alemanha, trabalhei na Holanda, trabalhei na Inglaterra, continuo na Inglaterra. Então eu tenho esse privilégio, né, de estar aqui e minha intenção é continuar por aqui. Agora, você falou que teve esse privilégio de trabalhar nesses locais, mas como é que foi para você essa saída, né? Você sair do Guarani e já ir para um lugar, né? Acabar ficando na Holanda, foi difícil, foi complicado entender a mentalidade deles, que a gente sabe que a mentalidade aqui no Brasil é uma, né? A Europa é outra, totalmente diferente. Esse período de adaptação teve que ter também para você, um cara que trabalha fora do campo? Eu acho que muito difícil não foi. É lógico que longe da família, dos amigos e a língua, a cultura do futebol, temperatura do inverno, que eu cheguei bem na época do inverno aqui, dificultaram no começo, mas com a vontade de vencer, de alcançar alguma coisa aqui na Europa, a gente supera tudo, né? Então, hoje, por exemplo,
Eu falo holandês, eu falo alemão, eu falo inglês, eu falo espanhol. Estou aprendendo francês, por causa que no clube a gente tem 10 jogadores que falam francês. E tudo isso foi proporcionado pela minha vinda aqui na Europa, né? Se eu tivesse continuado no Brasil, eu não teria essa chance de aprender outras línguas, outras culturas, outras maneiras de trabalhar, diferente do Brasil. Então, hoje em dia, talvez a maneira como eu trabalho tenha sido influenciada por todos os países e clubes por onde eu passei, né? Agora, o Alessandro, você disse, né, bem lembrado, que a equipe do Newcastle tem muitos franceses, né, e alguns africanos também, alguns atletas provenientes da África. Já tiveram outros atletas, inclusive, de muito sucesso aí, como o próprio Dembaba, que também é proveniente da África. Eles, naturalmente, são reconhecidos por ser muito rápidos. Já teve algum atleta que te surpreendeu, foi tão rápido no treinamento ou mostrou uma velocidade ou uma força tão grande que até você ficou surpreso por aí? Bom, todo clube você tem alguns jogadores, muito é determinado pelo fator genético, né, dos jogadores, mas quanto mais alto o nível, mais forte, mais veloz, mais explosivo são os jogadores. E cada país ele tem uma qualidade física diferente. Por exemplo, o inglês, como você mesmo disse, devido à intensidade de jogo, são caracterizados por jogadores muito fortes e rápidos. Muito diferente, por exemplo, do jogador holandês, que é um jogador mais técnico, um jogador com melhor inteligência tática, talvez, que são outras qualidades, não física, dos jogadores, por exemplo, que trabalham na Premier League. Na Bundesliga também, mas a intensidade do jogo na Bundesliga é um pouco menos intensa que aqui na Inglaterra. Mas também ele tem as suas qualidades físicas, que também são totalmente diferentes do Brasil. Aqui não tem tempo para dominar a bola, não. Aqui dominou, já tem 2 em cima já. O cara tem que se virar, tem que ser bom pra caramba pra poder se virar. E 2 em cima, às vezes, um que tá em cima era, por exemplo, até algum tempo um Lampard, ou então um Fábregas. Só esses jogadores que estão em cima do cara marcando, né? Por isso que muitos jogadores que saem mesmo de clubes grandes no Brasil, ou mesmo da Espanha, de Portugal, eles têm um período de adaptação aqui de, no mínimo, 6 meses para voltar ao mesmo nível, né? Quando eles saírem nos seus países, porque o tempo de jogo aqui é muito, muito mais alto, com maior intensidade que em outros campeonatos. Agora, Alessandro Schweinmacher, preparador físico da equipe do Newcastle. Como é que é o clima aí da equipe do Newcastle, da torcida? Normalmente as torcidas inglesas são muito exigentes, né? Inclusive esse ano estive acompanhando alguns noticiários que a do Newcastle está mais exigente ainda. Como é que é o clima do time Newcastle, trabalhar nessa instituição e o clima fora de campo do mesmo? Ano passado eu estava no Derby County e o Newcastle teve uma temporada muito difícil. Ele acabou ficando na Premier League e salvou na última rodada do campeonato. A torcida estava meio insatisfeita com a direção do clube, porque não havia investimento em jogadores importantes estavam sendo vendidos e nenhum estava sendo contratado. Desde que o McLaren assumiu aqui, a mentalidade, a filosofia do clube mudou para melhor. E nós já contratamos 4, 5 jogadores, todos jogadores abaixo de 25 anos, jovens, talento de grandes campeonatos e grandes clubes europeus. E a intenção nossa é um projeto a longo prazo, né? Por isso que o investimento são jogadores mais jovens, como
o Mitrovic do Anderlecht, o Mbemba do Anderlecht, o Florian Thauvin do Olympique Marseille, no Jorginho Wijnaldum do PSV, são alguns jogadores de grande nome e expressão, de clubes grandes, que a gente contratou essa temporada. É interessante, na minha opinião, o melhor de todos, não sei se você já teve a oportunidade de trabalhar diretamente com ele em treinamentos, mas na minha opinião a melhor contratação foi o Thauvin, no meio de campo, e o Mitrovic na frente. O Mitrovic é muito forte, Thauvin tem uma habilidade sensacional. Agora, além desse, ainda tem a Ayoze Pérez, que ficou no time, ainda tem Haidara. O elenco do Newcastle me parece que tem uma filosofia muito parecida com o que o Arsenal imprimiu nos últimos anos, né? Pegar esses jovens e botar para jogar e, de repente, criar um vínculo com o clube. Isso é bastante legal, né, Alessandro? Isso. A filosofia do nosso clube é investir em jogadores com menos de 25 anos. Para trabalhar eles, projetar eles e, de repente, vender, né? A nossa equipe, essa temporada, teve uma redução da média de idade, e é o que você mesmo mencionou. Se você olhar na nossa equipe, tem vários talentos de vários países, e todos jovens, e é um trabalho a longo prazo, né? São 5, 9 jogadores que a gente contratou no começo da temporada, então não é um resultado imediato, ainda mais com os jovens que a gente está tendo no começo da temporada. Mas a gente vai colher os frutos lá na frente. Eu acho que o futebol que tem sido apresentado até o momento tem sido muito melhor do que o apresentado nos últimos 2 anos. E a torcida, no último jogo de sábado, aplaudiu de pé o nosso time pelo empate que a gente conquistou fora de casa contra o Manchester United, porque ninguém estava esperando a gente conseguir esse resultado. E foi interessante, né, esse tipo de situação. Imagino eu como é que deve ter sido a comemoração no vestiário, deve ter sido uma coisa muito interessante. Agora, Alessandro Schumacher, como é que é ser um fiel escudeiro de um treinador? Como você é do Steve McLaren, tivemos o Murtosa e o Paulo Paixão do Filipão. Como é que é esse papel, né? Estar ali do lado, não está diretamente comandando, mas é uma peça muito interessante, importante, que é considerada pelo técnico. Você está ali do lado. E se algum dia pintar alguma chance, quem sabe, não sei se você tem essa pretensão de treinar alguma equipe ou usar, você é muito novo ainda. Se você pensa nisso, e como é que é ser fiel escudeiro? Bom, eu pretendo continuar até quando o McLaren aposentar, né? Eu sempre digo, a não ser que apareça uma oportunidade no Brasil que eu de repente veja uma oportunidade de trabalho a longo prazo, porque no Brasil geralmente tudo é a curto prazo, aí eu até pensaria em retornar. Então eu continuaria trabalhando com ele, que é alguém que eu já trabalho há 7 anos, eu tenho um relacionamento tanto dentro como fora de campo muito bom com ele, de respeito e confiança. E por isso mesmo, eu trabalhando com preparador físico e a relação que a gente tem, eu sou mais como preparador físico, eu sou como um assistente técnico dele, mas a ambição de ser treinador eu não tenho não. Meu trabalho mesmo é ali, no campo, na academia, fazendo um trabalho de prevenção, de reabilitação, trabalho de campo também, com jogadores individual. Esse é o meu objetivo, não tenho ambição não de ser treinador. Então o teu negócio é ver a máquina funcionar, ver o time jogando. Agora, Alessandro, para finalizar, qual é a grande diferença de você trabalhar num time da Championship, como foi o Derby County,
e num time da Premier League como é o Newcastle, né? A equipe do Derby County e todos os times da Championship, inclusive, de comum a gente ouvir falar de que a Championship seria a primeira divisão dos clubes com história na Inglaterra, porque chega para a Premier League é outro nível, é outra história, é uma coisa completamente astronomicamente diferente. Como é que é essa diferença de se trabalhar na Championship, que é a segunda divisão, que é tão disputada quanto a primeira, e na primeira divisão? Eu acho que a Championship é mais disputada que a Premier League. E todo mundo tem condição de vencer ganhar um do outro. São muito mais jogos que na Premier League. Todos os jogos são terça, sábado, terça, sábado. E como vocês sabem, durante Natal e Ano Novo não tem brecha, não tem descanso, não tem parada de inverno. Com a intensidade do jogo, como você também mencionou, o elenco tem que ser grande, porque é a época que mais o jogador se lesiona, porque não tem quase descanso. A Championship é um campeonato muito intenso, com um jogo com equipes muito boas, de expressão. 80% da Championship são times que já disputaram a Premier League, o Derby County mesmo disputou a Premier League. E com jogadores muito bons. Um exemplo são as equipes do Watford e do Norwich, que subiram esse ano, quase não contrataram ninguém e apresentam o mesmo nível que os times grandes da Premier League. Tem apresentado um bom futebol, tem colhido resultados. Então, a diferença entre Championship e Premier League não é tão grande quanto se pensa, não. Agora, Alessandro, eu sei que você nunca trabalhou nessa equipe, que eu vou fazer uma pergunta aqui agora para você, mas que o meu coração torce para essa equipe e eu estou aqui vendo bons resultados desse time e você jogou contra, né? O Hull City, que é a equipe que eu torço aqui no Brasil, apesar de ser brasileiro, eu torço pro Hull City sim, justamente por causa dessa intensidade da Championship e também da Premier League. Você consegue ver nele uma equipe com potencial? Você trabalhou ali do lado, né? Derby County não é tão distante ali. Por um acaso, o Hull City é a equipe onde o Steve McLaren, o treinador com quem eu trabalho, ele jogou, né? A maior parte da sua carreira. E a sua família é da cidade de Hull. E ele também não mora muito longe da cidade também. Então, por um acaso, eu até acompanho um pouco, meio que a distância, né? O clube. O Hull City sempre é uma equipe que ficou entre Premier League e Championship, né? Para a próxima temporada ou essa temporada, eu acredito que é um dos candidatos, dos 3 candidatos para retornar à Premier League, né? Porque manteve a maioria do elenco. O clube é um clube dentro da Championship grande, com uma torcida muito fanática, e eu boto meu dinheiro ali que esse ano sobe de novo. Opa, então tô bem, tô torcendo pra equipe boa de se torcer, né? Realmente acompanho bastante a equipe do Hull City, sou apaixonado pelo Hull e apaixonado pelo futebol inglês. Alessandro, queria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Desejar sorte contra o Northampton, né? Um confronto teoricamente um pouco mais fácil e na sequência de jogos, né? Uma sequência de jogos um pouco até injusta da Premier League, a gente sabe que é sorteio, mas a sorte acabou brilhando para os outros lados, né? E o Newcastle pegou uma tabela muito difícil, mas assim como vocês surpreenderam contra o Manchester, a gente torce para que vocês possam fazer uma boa campanha aí também, porque o Newcastle, né, é um time de muita tradição na Inglaterra e merece fazer boas campanhas. Queria agradecer a sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte, a Bradesco Esportes FM. Eu que agradeço e estamos aí, qualquer informação é só entrar em contato. Valeu, Alessandro. E espero que pode falar, no Brasil tenha mais fãs espero que no Brasil tenha mais fãs
do Newcastle agora. Não tem jogador, mas tem na comissão, tem brasileiro. Tem brasileiro e tem uma torcida. Newcastle Brasil existe. Existe uma torcida com mais de 200 fãs do Newcastle, né? Ah, legal. Valeu, Alessandro. Grande abraço. Obrigadão, hein? E é isso. Até mais. Obrigado a vocês. Valeu. Até mais, pessoal.